Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo. E hoje assunto novo, vamos conversar sobre massa atômica. Pessoal, muito importante, caderno, lápis, borracha, porque a gente vai fazer o que hoje? Cálculo. Então é muito importante ali que você já tenha aí preparado, separa o teu material pra gente discutir os conceitos e depois, fazer alguns cálculos em cima, beleza? Então, nossa aula vai ser disparada em 3 tópicos, beleza? O primeiro deles, introdução à massa atômica, um breve histórico de como foi essa busca, de como foram essas descobertas. Seguinte, vamos passar para a unidade de massa atômica e, por fim, massa atômica de um elemento, também conhecido como Ma, certo? Bom, uma breve introdução. Essa ideia de massa atômica, o primeiro pesquisador que começou a aferir isso, verificar isso, e o que elaborou essa questão de massa, o conceito da massa atômica, foi John Dalton, pessoal, 1805, junto com a questão do modelo atômico dele lá. Lembrado do modelo atômico de Dalton, a esfera, rígida, maciça, então, é o mesmo cientista, certo? Ele foi o primeiro a apresentar esse conceito de massa atômica para o mundo científico. Porém, foi Berzelius, John Jacob Berzelius, que ele determinou os valores de massa atômica utilizando como padrão na época o átomo, o elemento de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, lembra a propriedade do hidrogênio? Qual que é a massa do hidrogênio? É 1. Por quê? Porque ele só tem um próton no seu núcleo, um próton e um elétron, que formam o átomo de hidrogênio. Então, na época, Jacob Berzelius ele adotou o hidrogênio como padrão, uma vez que ele possui uma massa atômica de 1, porque possui um único próton no núcleo, logo sua massa por si só é 1. Então foi o primeiro padrão de comparação. Posteriormente, isso permaneceu até 1960 mais ou menos, onde a IUPAC, que é a atual instituto que vai determinar essas questões de unidades, ela muda esse conceito utilizando a massa do carbono 12, porque é o isótopo de maior abundância, correto? O carbono 12 como base para esses cálculos de massa, pessoal, certo? Então, o histórico brevemente é esse. Muito importante saber que atualmente a unidade de massa atômica, ela tem como base a massa do carbono 12, certo? Carbono, isótopo 12, beleza? E o que é a unidade de massa atômica? Como eu estava conversando agora, vamos dar uma olhada aqui no slide, vem comigo. O átomo padrão, carbono 12, ele é definido como tendo uma massa de 12 UMA. UMA, professor, U.M.A. UMA, mas o que é isso? É unidade de massa atômica, uma breve abreviação. Esse U.M.A. pode também ser abreviado apenas por U, 12U. Então você sabe que o carbono 12, ele é definido por ter uma massa de 12 unidades de massa atômica. Massa 12, por quê? Porque o carbono 12 ele vai possuir em seu núcleo 6 prótons e 6 nêutrons. Lembra a fórmula lá? Massa atômica de um átomo, ela é dada pela soma do seu número atômico, ou seja, o número de prótons, mais o número de nêutrons. 6 mais 6, 12. Isso no caso do carbono 12. Beleza? Com isso, pessoal, a unidade foi determinada como UMA, que significa o quê? O que é uma unidade de massa atômica? Você sabe que o carbono 12 possui 12 unidades de massa atômica. Concordam? Uma unidade de massa atômica é como se você pegasse aquele átomo de carbono 12, o núcleo dele lá, a massa dele, dividisse em 12 partes, pessoal. Uma unidade de massa atômica é 1/12 da massa do carbono 12. Correto? Tá pegando o raciocínio? Então, uma unidade de massa atômica ela é equivalente ao quê? Você pegar a massa do carbono, dividir por 12, uma fração, 1/12. Isso equivale a mais ou menos ali, isso equivale, na realidade, a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, é muito pequenininho, é muito ínfimo. Certo? Esse cálculo tudo na base de
cálculo, essa massa é base de cálculo teórico. Cálculo e metodologias, na parte não foi pesado literalmente, beleza? Então, a gente já tem definido o que é a unidade de massa atômica. Você sabe que toda vez que você vê o UMA, aquilo significa que é referente à massa do carbono 12. Um UMA é igual a 1/12 da massa do carbono 12. Então vamos pegar em consideração o flúor. O flúor, a gente sabe ali que ele vai ter uma massa atômica de 19,0044,5 unidades de massa atômica. Eu já explico esse final aqui. Vamos pegar 19, arredondar para 19, certo? O flúor possui uma massa atômica de 19. O que significa 19 UMA? Que um átomo de flúor, se você botasse, vamos supor, uma balança, imagine uma balança, um átomo de flúor, ele é 19 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Aquele pedacinho, você pegou o carbono 12, dividiu em 12, você pegou aquele um pedacinho do carbono 12, você colocou numa balança, vamos supor, você verifica que o flúor, um átomo de flúor, ele possui uma massa 19 vezes maior do que aquele pedacinho, aquele 1/12 da massa do carbono 12. Certo? Beleza? Se você vamos pegar então o exemplo do... vindo aqui na cabeça, o oxigênio. Oxigênio possui uma massa de 16 UMA. Oxigênio possui uma massa de 16 unidades de massa. Ou seja, isso significa que o oxigênio, o átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio, ele é 16 vezes maior do que aquele pedacinho, 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Muito importante. Eu arredondei aqui para 19, mas viu que o número não é quebrado. Mas, professor, a soma da massa é próton e nêutron. Não existe 0,44 de um nêutron ou de um próton. Concordo. O que é esse número aqui, então? O que é esse quebradinho que tem às vezes? Se você vê na tabela periódica, é comum que as massas não sejam massas exatas. Sempre tem algumas casas decimais que são levadas em consideração. Por quê? Porque durante o cálculo de massa atômica, a gente leva em consideração, pessoal, os isótopos daquele elemento químico. Isótopo, anda comigo, todo elemento químico que possui o mesmo número atômico, mas difere em... são substâncias, que possuem o mesmo número atômico e diferem em outras propriedades, quantidade de massa normalmente, certo? Então, no cálculo de massa de um átomo, massa de um elemento químico, a gente sempre vai levar em consideração os seus isótopos, certo? Visto isso, a gente colocou aqui, massa do elemento químico, ela é uma média ponderada. Vamos definir assim, ó. A massa do elemento químico é uma média ponderada, beleza? Das massas dos seus isótopos. Vamos construindo esse raciocínio, pegando esse conceito. Então, a massa de um elemento, ela é uma média ponderada das massas dos seus isótopos. E o que você tem que fazer? Por isso que o número dá quebrado. Vamos fazer um exemplo aqui comigo? Vamos. Olha aqui, ó. Cloro natural. O cloro natural, ele é formado por dois isótopos. Ele tem o cloro com massa 35, que é o isótopo de maior abundância. Por quê? Porque, ó, 75,53% de todo o cloro natural, ele está nesse isótopo de massa 35. E temos o isótopo de massa 37, que representa 24,47% de todo o cloro natural que nós temos. Correto? Visto isso, ele pede para você calcular a massa do elemento cloro. Pessoal, o que você precisa saber aqui para calcular a massa do cloro? Primeiramente, a massa dos seus isótopos e a abundância desses isótopos no meio. Isso é fundamental. Então vamos pegar aqui, ó, a massa do elemento. Então aqui, ó, a massa do elemento cloro é igual
Qual que é o primeiro cloro, o primeiro isótopo que nós temos? 35. Qual a abundância dele no meio? 75,53, professor. Então, ó, você vai pegar aqui, ó. É igual a massa 35 vezes a sua abundância no meio, que no caso é 75,53, mais a outra massa com a sua respectiva abundância. Então, 37 vezes 24,47. Tudo isso aqui, ó, divididos por 100. Que é a quantidade total que você vai ter. Beleza? Fazendo esse cálculo, pessoal, até puxar a calculadora aqui. Vamos ver lá. Arredondou ali. Tá. Massa atômica, massa do elemento químico, massa atômica do elemento químico, cloro, é igual a 35,5, 35 vezes 75 ponto 53, 35 vezes 75,53, que vai dar, ó, 2,64, 55, mais 37 vezes 24,47, que é 905,39, divididos por 100. Logo, a massa do elemento atômico do elemento cloro, se pegar mais 2643,55, 3.548,94 divididos por 100, você vai ver que isso aqui vai dar 35,4894. 35,4894, que é uma massa um pouco mais específica do cloro. Se você for verificar na tabela periódica, a massa do cloro vai ser 35,5. Que é basicamente você arredondou essas casas decimais para 5. Então, é dessa maneira que você determina a massa atômica de um elemento químico. Você calcula, você multiplica a massa de seu elemento vezes a abundância isotópica dele no meio e de todos os isótopos e divide por 100. Isso, se tiver mais do que 2 isótopos, você vai fazer a multiplicação, esse conceito, para todos eles. Se tiver 3 isótopos, vai fazer 3 vezes. Se tiver 4, 5, 6, independente. Sempre leve em consideração isso. Ok? Visto isso, pessoal, vamos conversar aqui alguns exercícios para a gente fixar esse conhecimento. Beleza? Vamos lá, apagando aqui. E para não confundir. Vamos lá. Exercício 1 da Universidade Estadual de Santa Maria, pessoal. Desculpa, confundi. Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, da UEMS. A massa atômica do oxigênio é de 15,99999. 15,9999. O fato de não ser um número inteiro indica que no núcleo do átomo de oxigênio deve existir outras partículas além de prótons e nêutrons. Nada a ver, pessoal. Núcleo atômico, sempre só prótons e nêutrons tem no núcleo. Beleza? Então não, está errado. B. Há um erro experimental na determinação das massas atômicas. Teve um erro experimental lá, foi fazer o cálculo e errou. Não, também, pessoal. C. O número de Avogadro não é um número inteiro. Tá, tudo bem, mas nem por isso significa que isso vai afetar a massa atômica nesse caso. Não. E aí tu vai ver o número de Avogadro nas próximas aulas ainda. D. A massa atômica leva em consideração a massa dos elétrons. Não.
lembra sempre, isso é muito importante estar fixo para vocês. A massa dos elétrons é muito pequena, é desprezível, então não é levado em consideração no cálculo da massa do átomo. Ok? Por fim, o oxigênio se apresenta na natureza como uma mistura de isótopos. Correto. Pessoal, mais uma vez para ficar bem fixo, a massa atômica de um elemento químico ela é decorrente da média ponderada dos seus isótopos. Ok? Beleza? Fixo isso. Para fechar aqui nossa aula. Exercício aqui da USE. Um elemento Y apresenta 3 isótopos, A, B e C, de massas respectivamente 1, 2 e 3, e contribuições, ou seja, disponibilidade no meio, de 60%, 30% e 10% respectivamente. Qual é a massa atômica desse elemento químico hipotético Y? Vamos lá então. Então nós temos 3 isótopos do mesmo elemento Y. Então nós temos Y. Vamos fazer até aqui, Y, elemento químico Y. O primeiro isótopo dele, que é o isótopo A, que ele está falando ali, possui uma massa atômica de 1. O segundo isótopo de Y, aqui, B, possui uma... Vou até colocar o C aqui já, para facilitar a vida, né? O isótopo B, pessoal, possui uma massa atômica de 2. E o isótopo C, uma massa atômica de 3. Certo? Por que tudo Y, professor? Porque é isótopo. Se é isótopo, possui o mesmo número atômico. Já só aqui que eu subi uma ladeira aqui agora. Mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, pessoal, é o mesmo elemento químico. Lembre-se sempre, o número atômico é o que determina a identidade do elemento químico. Beleza? Então, A1, B2, C3. Ok. E ele fala a contribuição no ambiente de cada um desses elementos. Então aqui, o isótopo 1, ele tá em 60% presente no ambiente. O isótopo B, que ele possui massa 2, ele está 30%. O isótopo C, que tem massa 3, está 10%. Visto isso, ele pediu para você calcular a unidade do elemento, a massa desse elemento químico. Então, vamos lá. Massa atômica do elemento Y é igual a massa de cada isótopo vezes a sua disponibilidade divididos por 100. Então, do primeiro, então, aparência 1 vezes 60%, mais o segundo, que é 2 vezes 30%, 3, terceiro isótopo, 3 vezes, 30% não, 10%. Tudo isso aqui divididos por 100. Beleza? Vamos lá então. Massa atômica do elemento Y é igual a 1 vezes 60, 60. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 10, 30, pessoal. 60 com 60, 120. 120 mais 30, 150. Beleza? 150 divididos por 100, pessoal. Se verifica aqui. Vai cortar, né? Vai fazer aqui. Corta. A vírgula tá aqui. Pá. Logo. O resultado é de 1,5 U ou UMA. Tanto faz. O que isso significa? Que a massa atômica desse elemento químico ela é 1,5 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Super fácil, super legal esse exercício. Aguardo vocês nas próximas aulas. Fiquem atentos que a gente vai trabalhar toda essa parte de massa molecular, mol, tudo. Vamos começar a entender esses conceitos, ok? Grande abraço, professor André. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!
Música